Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar analisando um circuito pneumático do tipo contínuo. Vamos lá para a análise. Bom, esse circuito, né, ele visa justamente quando se tiver o acionamento dessa válvula direcional, né, 3 vias, acionado por botoeira com trava, né, que o sistema ele fique em funcionamento contínuo, né, ou seja, o cilindro pneumático ele fique em avanço e retorno por causa justamente dos elementos de fim de curso que estão aqui indicados, né? Então a gente vai analisar aqui o circuito, né, em seu funcionamento, né, seja com a botoeira desativada, como está aqui na condição inicial, né, seja com a botoeira ativada, mudando justamente a passagem dela. Bom, então vamos analisar aqui o que é que está ocorrendo. Nesse momento do circuito, né, você observa que aqui a gente tem um elemento indicando, né, pressão, né, então a pressão está chegando nesse ponto aqui, né, dessa válvula acionada por botoeira, né, mas a pressão aqui ela não está passando, né, então a pressão está chegando nesse ponto aqui e não está seguindo, né, ela está vindo aqui para mais 3 ramificações, né, a primeira ramificação está vindo para essa outra válvula direcional, né, 5 vias, essa daqui ela está passando para o sentido da câmara dianteira do cilindro pneumático, né, justamente mantendo ele recuado, né, então o cilindro na condição inicial ele está justamente recuado. Na terceira ramificação, né, ela está fazendo justamente um contorno para chegar nessa válvula do tipo E, né? Então ela chegando aqui nesse ponto, como é uma válvula do tipo E, significa justamente que ela está bloqueando a passagem, ou seja, ela não está passando aqui por essa válvula, porque essa válvula para funcionar ela precisa ter pressão nos dois pontos, né? Justamente mantendo a passagem dela, né, a saída dela aberta, para seguir para esse outro ponto aqui. Só que nesse caso aí, na condição inicial, ela está bloqueada porque a pressão só está chegando em um lado. Como a lógica dela é justamente do tipo E, ou seja, precisa de pressão na entrada A e na entrada B, né? Mas ela só está tendo entrada aí na relação A. Bom, então nesse caso aqui ela está bloqueada. A última ramificação, a pressão está justamente chegando aqui, né, no outro fim de curso, né, que é acionado por rolete, né, e direciona, né, a válvula de comando principal, que é justamente a 5 vias. Né, ela direciona como? Quando o cilindro avançar, que fizer com que ela mude de posição, a pressão ela vai estar seguindo esse sentido aqui. Só que nesse caso ela não está acontecendo isso, né, ela está chegando aqui e está bloqueada. Né, então nessa condição inicial o cilindro ele está justamente recuado. Né, ele está recuado e a pressão está chegando ali na válvula com lógica do tipo E, que é justamente essa válvula aqui, e o sistema está bloqueado. Né. Quando ocorrer o acionamento da botoeira, a gente vai ver justamente que a condição ela vai alterar. Né. Então vamos verificar aqui o que acontece quando acionar a botoeira. Quando acionar a botoeira, né, essa válvula direcional ela vai mudar a condição lógica dela, que estava justamente para fechada, para aberto. Né, ou seja, essa ramificação aqui que vai estar acionando, né, então a pressão ela vai estar seguindo justamente para esse ponto aqui e vai estar chegando aqui pressão na outra entrada da válvula com lógica do tipo E. Né. Vocês se lembram que a gente falou agora há pouco que a pressão ela estava chegando aqui. Então nesse caso, quando a gente acionar essa botoeira, né, o primeiro ponto que ela justamente está tendo contato, né, por causa da válvula direcional que está sendo pilotada pela essa botoeira com trava, né, o primeiro contato vai ser justamente aqui na válvula do tipo E. Né? Ou seja, as outras ramificações não têm até então dependência dessa mudança aqui. Né? Então a única que tem quando acionada é justamente a válvula do tipo E. Ou seja, quando ela for acionada, né, essa válvula aqui acionada com a botoeira, né, vai mandar pressão para a válvula E, né, para a segunda entrada dela que estava bloqueada, fazendo com que ela mude a condição de bloqueio, né, ela estava bloqueada, a válvula E, para aberta, né, porque já estava chegando pressão do outro lado. Então, nesse caso aqui, a válvula do tipo E ela vai liberar a passagem. E aí é quando começa a mudança do cilindro. Né? Ou seja, essa válvula principal aqui, 5 vias, ela vai mudar a posição dela. Né? Então, justamente quando ela mudar a posição dela, ela que estava mandando pressão para a câmara dianteira do cilindro, vai agora mandar pressão para a câmara traseira do cilindro. Então, o cilindro ele vai avançar.
né? Então, quando ele avançar, né, e acionar a outra válvula pilotada pelo rolete, né, pelo fim de curso, ele vai fazer com que a pressão que não estava chegando na válvula direcional 5 vias altere, fazendo justamente com que ela volte. Ou seja, a mesma situação que fazia com que o cilindro avançasse, quando ele acionar essa outra válvula aqui, né, ela vai mudar a condição lógica da válvula principal, fazendo com que ela mude de posicionamento, né? Então ele vai ficar justamente com essa ação indo e voltando, né? Ou seja, uma vai estar liberando a passagem, mudando a lógica da válvula principal, para a pressão chegar na câmara dianteira do cilindro, e quando ele tocar no rolete, ela justamente vai agora fazer com que ela mande a pressão para a câmara traseira do cilindro. Então ele vai ficar justamente aí nesse ciclo contínuo, né, de avanço e retorno. A botoeira, né, sendo desativada, ela vai justamente bloquear a pressão na chegada da outra entrada da válvula lógica e aí ele vai voltar para a condição inicial, ou seja, vai ter pressão só em um sentido, né, bloqueando a chegada na válvula principal, fazendo com que o cilindro volte lá à condição inicial. Então esse aí é o fluxo justamente para esse circuito aí do tipo contínuo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de circuitos elétricos, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma simulação referente a um circuito elétrico, né? Utilizando interruptor tipo escada, né? Ou o interruptor three-way, né? Então no caso, utilizando dois interruptores para justamente ter um acionamento, né, contínuo de uma lâmpada, né? Então, nesse caso do interruptor three-way, né, ele possui justamente 3 contatos, né? Ele também é chamado, esse circuito, né, é também chamado com retorno paralelo, né, justamente por causa dessa condição lógica aqui dos fios que alimentam, né, a entrada, né, justamente do interruptor three-way. Né? Então, vamos analisar aqui o circuito, né, e depois a gente segue para a simulação. Né? Nesse caso aqui, a gente observar que a gente tem aqui a fase e o neutro. Né? Nesse caso, a gente tem o acionamento da fase chegando aqui no primeiro interruptor, né? Ele está chegando aqui na entrada, né? E aqui a gente tem justamente, né, o direcionamento do contato, né? Ou seja, o contato ele sempre vai estar pegando aqui em uma das saídas, né, do interruptor. Né? Então, nesse caso aqui, observando o circuito aqui do jeito como ele está, né, o contato que está pegando ali justamente na fase, ele vai estar mandando a corrente aqui para esse caminho, né? Então a corrente ela vai estar justamente aqui chegando nesse ponto aqui, né? Ela está justamente indo aqui para saída, né, do segundo interruptor, né? E justamente dando essa lógica aí do retorno paralelo, né? Então ele está chegando aqui nesse ponto aqui e não está seguindo mais. A lâmpada, né, no caso, está aqui contato no negativo, né, no neutro aqui, e ela está chegando aqui nesse ponto, né, a alimentação dela, e para o outro lado, né, que é justamente aqui chegada da fase para poder acionar ela, né. E aí nesse caso aqui, né, na condição que ela está agora, ela está justamente desativada, né, ou seja, ela está desativada. E aí justamente quando ela tiver a mudança de contato em um dos dois interruptores, ela vai estar justamente acendendo, né? Ou seja, sempre que ela estiver acesa, né, qualquer um dos dois interruptores, quando acionados, vão ligar a lâmpada, e da mesma forma, quando ela estiver ligada, qualquer um dos dois interruptores, quando acionados, né, vão fazer com que a lâmpada seja desativada. Né? Então, exemplo, vamos imaginar aqui que seja o interruptor 1 acionado. Né? Então, ele vai mudar a condição do contato dele, né? Ele vai ter justamente essa modificação aqui do contato. E na modificação do contato, o que é que vai ocorrer? Né? A gente vai ter a fase chegando, né, aqui na entrada do interruptor, só que agora ele vai estar seguindo esse caminho aqui. Né? Então, seguindo esse caminho aqui, você observa
que vai estar justamente mandando a fase para a lâmpada, né? Fazendo com que ela fique ativada, né? Ou seja, que ela venha a acender. Né? Na condição inicial desse circuito, a lâmpada está desativada e agora aqui a fase está chegando, acionando a lâmpada. Né? Ou seja, se você acionar novamente esse interruptor 1, ele vai mudar para aquela condição que a gente tinha visto, ou seja, vai desativar novamente a lâmpada. Né? Mas aqui vamos analisar se a gente mudar a condição do interruptor 2. Né? Ou seja, se a gente mudar a condição do interruptor 2, o que é que vai acontecer? Esse contato aqui, ele vai vir para esse ponto aqui. Ou seja, aqui vai ter justamente um bloqueio na passagem da fase. Né? E esse novo contato, né, a gente vai estar vendo que ele vai estar fazendo justamente esse contorno aqui para um ponto que vai estar com contato aberto. Né? Já que a gente está simulando que esse interruptor 1 ele mudou a condição dele. Ou seja, se o interruptor 1 estiver ativado, né, a lâmpada estiver acesa, e a gente acionar o interruptor 2, automaticamente ele vai desligar a lâmpada. Né? E aí nesse caso aqui, se a gente tiver nessa condição inicial, né, na condição inicial do circuito, e acionar o interruptor 2, o que é que vai acontecer? A fase que estava justamente chegando nesse ponto aqui estava bloqueada, né, ela vai mudar o contato, né, e ele vai chegar aqui nesse ponto, mandando justamente corrente lá para a lâmpada incandescente, né, e acionando a lâmpada. Né. Então essa é a interpretação do circuito, né, e agora a gente vai ver a simulação dele, tá bom? Bom, aqui no caso da simulação, né, a gente está utilizando aqui tensão de 24 volts, né, para poder simular, né, no circuito aqui que a gente conseguiu montar. E aí no caso, a gente pode observar que justamente na condição inicial, né, simulando a mesma lógica do circuito anterior, né, a lâmpada está aqui desativada. Né, então a gente tem, né, os dois interruptores, né, a gente pode observar a fase chegando, né, aqui nessa linha aqui, rosa, né? Ou seja, ela está indo, tá chegando aqui nesse ponto, não está seguindo. Né? E aí justamente quando a gente ativar qualquer uma das botoeiras, né, a lâmpada ela vai mudar a condição dela para acesa. Né? Então nesse caso aqui você observa que a corrente está seguindo esse percurso, né, ativando ela. Né? Então na mesma botoeira que a gente acionou, né, a gente pode estar justamente acendendo e apagando a lâmpada. Né? Então ela acesa, se a gente mudar a condição da segunda botoeira, né, ela vai estar mudando a condição da fase, a mesma situação, né, acendendo ou desligando a lâmpada. Né? E essa lógica ela é muito chamada, né, lâmpada de escada, né, que é justamente para que você consiga acionar ou desativar a lâmpada, tanto se você estiver em cima quanto embaixo, né, para justamente não ter que ficar subindo e descendo para poder estar desativando ou acionando a lâmpada. Né? Então, essa aqui é a lógica do circuito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos. Né? Hoje a gente vai estar justamente calculando a força centrífuga, né? Mostrando um cálculo relativo à força centrífuga, onde a gente tem a seguinte situação. Né? A gente tem uma indicação aqui de uma pá de turbina, né, onde a massa da mesma é de 400 gramas, né, ou seja, relacionado à geometria, né, com base no material, né, e a velocidade indicativa de giro vai estar a 60 metros por segundo, né, e no caso o diâmetro, né, dessa pá de turbina ela é de 300 milímetros. Né. Para o cálculo da força centrífuga a gente utiliza justamente essa fórmula, né, onde a gente vai ter a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Né? Como a força ela vai fazer uma relação de newtons, né? A gente precisa converter alguns valores. Exemplo, a massa ela precisa ser em quilogramas. Né? Então 400 gramas vai equivaler a 0,4 quilogramas. Né? A velocidade é 60 metros por segundo. Né? Então no caso a gente vai ter esse valor aí ao quadrado. E o raio, né, como 300 milímetros é o diâmetro, a gente tem que fazer a conversão para metros, né, ou seja, 300 milímetros equivale a 0,3 metros, só que como é o raio que a gente precisa dividir 0,3 por 2, que vai gerar justamente aqui o 0,15. Né? Então aqui a gente tem a massa, né, a gente tem aqui a velocidade ao quadrado, que é 60 metros por segundo ao quadrado, e o raio, que vai ser o 0,15. Então nesse caso aí é só fazer a relação do cálculo, né? Onde 0,4, né, multiplicado por 60 ao quadrado, né, 60 ao quadrado vai dar 3.600, então 3.600 multiplicado por 0,4, né, dividido por 0,15, né, 3.600 multiplicado por 0,4 vai dar 1.440, dividido por 0,15
vai dar igual a 9.600 kg/m por segundo ao quadrado, né? Que dá justamente a relação de newtons, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria justamente 9.600 newtons aí como força centrífuga de aplicação para essa pá de turbina, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!